aí, pessoal, beleza pura com todos vocês? Na nossa 16ª aula do curso de Biologia Molecular e Celular, vamos falar rapidamente sobre algumas noções gerais do remodelamento da cromatina, que é um processo que influencia diretamente a expressão gênica. Então, nessa aula eu só vou dar uma visão geral, porque a gente vai voltar a falar um pouco disso quando nós entrarmos na expressão gênica. Beleza, pessoal? Então, especificamente nessa aula, eu vou mostrar a disposição tridimensional dos nucleossomos e vou falar mais ou menos como é que essa estrutura se modula e vou mostrar um mecanismo modelo que existe do remodelamento dos nucleossomos. A gente pode descrever um modelo que é amplamente aceito para que os nucleossomos possam se remodelar e assumir uma característica diferencial para permitir ou bloquear a expressão de alguns genes. Beleza, pessoal? Bom, vamos começar aqui mostrando então rapidamente a estrutura tridimensional, mas a gente pode dizer que a disposição do DNA ligado ao nucleossomo depende principalmente da flexibilidade dos sulcos do DNA e de outras proteínas ligados a ele. Então veja, como as histonas se ligam na parte externa da dupla fita do DNA e como ele forma uma dupla hélice, e aí nós temos os sulcos externos, isso permite uma modulação da histona para com a fita de DNA. E dependendo dessa interação, nós podemos ter diferentes tipos de disposição dos nucleossomos numa visão tridimensional. E aí a gente pode olhar essa figura aqui. Então veja, a gente tem 5 exemplos, teoricamente, para observar como a estrutura dos nucleossomos podem ser modulados de acordo com o perfil de ligação da dupla fita do DNA com o core de histonas. Então aqui a gente tem alguns modelos hipotéticos, né, sobre a estrutura de cada nucleossomo, tá certo? Pode assumir uma estrutura linear, dependendo da condição na qual é exposto. Certas modificações em histonas podem fazer com que a histona fique muito próxima uma da outra, né? Os nucleossomos fiquem muito próximos uns dos outros, e aí esse espaçamento curto aqui impede a transcrição gênica, né? Tanto o B como o C é a mesma estrutura, só que essa estrutura aqui a gente está vendo ela de cima. E, obviamente, existem certos tipos de espaçamento aqui na estrutura dos nucleossomos que permitem que eles assumam formas em zigue-zagues, né? Que é uma forma predominantemente ativa da cromatina. Nós temos segmentos que você consegue observar aqui, de que permite o acesso de outras proteínas. Aqui já não permite mais esse acesso. E aí nós temos outros tipos de estruturas também, que assumem formas em U aqui, ou seja, você tem como se fosse um contorno, e obviamente o espaçamento entre as fitas diminui, mas ainda assim a estrutura da cromatina, que nessa ocasião ela é mais ativa do que essa estrutura aqui. Então veja, dependendo das características de modificação, principalmente nas histonas, nós iremos assumir características espaciais diferentes dos nucleossomos, que vai favorecer ou impedir o acesso de outras proteínas aqui na estrutura do DNA. Então a gente pode pensar aqui na questão do remodelamento, que nós temos 2 tipos de remodelamentos gerais que a gente pode estar tratando. Eu vou colocar aqui para vocês de maneira bem superficial. Quando a gente entrar na transcrição gênica, nós vamos entrar neste processo com mais detalhes. Então a gente pode dizer que um tipo de remodelamento é mediado pela histona H1, um outro tipo é pelas modificações nas subunidades das histonas, que envolve alguns complexos que vão promover esses efeitos. Vamos dar uma olhadinha nesses 2 tipos de remodelamento, começando pelo mediado pela histona H1. Então nota o seguinte, nós temos aqui então o core de histonas que está fazendo com que o DNA fique enovelado nela. E aí nós formamos a estrutura do nucleossomo. A histona H1 ela tem como se fosse um formato de grampo, ou seja, ela consegue se ligar no sulco terminal aqui, da onde nós vamos fazer uma segunda volta da fita do DNA. E ela meio que atrai, ela puxa esse sulco para baixo. Quando ela puxa esse sulco para baixo, os nucleossomos à frente, eles vão sofrer uma modelação. E, obviamente, essa modelação, puxando esse sulco aqui para baixo, você concorda comigo que ele diminui a área de interação com essa fita de DNA? Pois bem, essa diminuição de área faz com que você tenha uma modulação na cromatina, que em algumas ocasiões pode promover a diminuição ou aumento da transcrição gênica em determinados pontos aqui da cromatina. Se você
reduz aqui essa área, em certos pontos você pode aumentar a área de interação. Então tem todo um complexo envolvido, mas basicamente ele causa uma alteração de conformação aqui na dupla hélice de DNA para que ele fique mais fechado na estrutura do nucleossomo. E aí você consegue notar que a estrutura tridimensional vê que realmente essa dupla fita novelada ela sofre um deslocamento aqui para baixo. Beleza, pessoal? E falando das modificações das subunidades das estonas, nós temos alguns tipos de modificações que são bem interessantes da gente estudar. Então a gente tem aqui um complexo que ele remodela a estona dependente de ATP. Então o que ele faz? Ele interage aqui com este nucleossomo de modo que a dupla fita de DNA fique completamente ligada a este complexo de remodelamento. Então ele meio que afrouxa essa volta que a dupla fita dá na estona, e aí existem outros fragmentos das estonas que irão ser incorporados neste core aqui que está ligado ao DNA. Veja que ele vem junto com uma estona chaperona aqui ligado a este complexo aqui de estona, essa subunidade. Por quê? Porque essa subunidade, quando ela está ligada a essa subunidade da estona, impede que isso seja incorporado à torta e à direita no DNA. Ele é como se fosse um inibidor desta subunidade. E aí se hidrolisa esta subunidade da estona chaperona aqui, remove-se o grupamento, ou seja, as subunidades aqui da estona que serão trocadas, e aí essas subunidades elas saem ligadas com essa chaperona aqui que impede que essas subunidades aqui da estona se liguem em outras pontas e incorpora-se este fragmento. E aí, quando se incorpora esse fragmento, o complexo de remodelamento da cromatina ele sai, e aí novamente essa estrutura aqui de nucleossomo torna a se novelar novamente, e em certas ocasiões essas mudanças, por exemplo, algumas subunidades que sofreram modificações como acetilação e metilação, irão promover alterações na estrutura da cromatina, seja aumentando a coesão entre os nucleossomos ou espaçando eles. E também existe uma segunda condição onde você substitui todas as subunidades dos nucleossomos. O processo é praticamente o mesmo, só que desta vez a gente tem uma etapa adicional na qual nós removemos essa estrutura do core de estonas, as subunidades todas ligadas, ligamos a estona chaperona nela e dissociamos o complexo de remodelamento da cromatina. E nessa porção aqui, a dupla fita de DNA ela vai ficar livre de nucleossomos. E aí isso permite que a célula direcione outro core de estonas para se ligar aqui nessa estrutura na qual foi removida o core de estonas anterior. Então ele também vem ligado aqui com a estona chaperona. Quando se remove este segmento, este core aqui de estonas, essas subunidades de estonas, se ligam nessa porção vazia e você modificou completamente a estrutura do nucleossomo que era anteriormente. E aí a mesma coisa pode acontecer. Dependendo da modificação na qual este nucleossomo continha, isso pode permitir o aumento da expressão gênica ou pode diminuir a expressão gênica, coisa que nós falamos aí na aula passada. Beleza, pessoal? Bom, essas foram as referências que eu utilizei para essa aula. Essa aula foi bem rapidinha. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, dá aquele joinha, me ajuda a compartilhar o vídeo. Quanto mais vocês fizerem isso, mais o YouTube me enxerga e mais pessoas são beneficiadas aqui com a Escola de Ciências da Vida. E se você quiser participar, se inscreve no nosso canal e participa lá do grupo e da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. Tem o meu Facebook particular, se vocês quiserem adicionar também pode. Como sempre, todas as informações estão aqui no descritivo desse vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser.